Extraindo o arquivo zip no PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Dessa vez a gente vai ver como que você pode extrair aí arquivos zip aí utilizando o PHP. Essa daqui é uma continuação aí de mais 3 aulas aí que eu já venho falando sobre zip, como adicionar arquivo zip, como adicionar múltiplos arquivos zip, como colocar senha nos arquivos zip. Então, se você não assistiu essas aulas, recomendo que você assista para você não ficar perdido. Então, volta lá, dá uma olhada como que faz para adicionar nos arquivos, como faz por senha, como faz as configurações todas certinhas aí do seu arquivo zip. E aí você volta aqui para a gente poder dar continuidade para você ver como que você pode extrair aí arquivos zip no PHP, tá legal? Se estiver gostando do curso, segue a gente nas redes sociais, @classe final, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, comenta aqui abaixo o que você está gostando, o que você não está gostando, o que você espera aprender, e eu também vou deixar aqui para vocês aí nos cards o link aí das outras aulas aí que eu falo sobre como trabalhar com arquivo zip, e também vou deixar para vocês aí a aula aí sobre como que você faz para atualizar o seu PHP para o PHP mais recente, para a versão mais recente, a 8.5, tá legal? Então, vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar isso daqui funcionando na prática. Então, tô aqui com o meu VS Code aberto, aqui eu tenho o código básico aqui para se abrir um arquivo. No nosso caso, como a gente vai começar a ler aqui o arquivo, a gente vai começar a trabalhar com leitura, eu vou tirar aqui, ó, esse zip create, esse zip overwrite. Eu não quero aqui que ele crie por cima, que ele apague o arquivo, né? Eu só quero que ele abra o arquivo para a gente poder trabalhar. Inclusive, a gente poderia até colocar que a gente vai abrir ele como somente leitura, porém, eu também vou mostrar para vocês aqui algumas outras opções, como, por exemplo, como você pode deletar um arquivo de dentro dele, como você pode renomear um arquivo. Por isso que a gente não vai abrir ele como somente leitura, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui eu vou mostrar como que a gente pode ler um arquivo de dentro do zip. Então, eu vou criar aqui uma variável content, e aqui eu vou colocar o meu zip, e aí eu vou colocar aqui get from, e aí eu posso ter novamente através do índice, ou eu posso ter através do nome. Então, eu vou colocar aqui o get from name e eu vou passar o nome do meu arquivo lá dentro do meu arquivo compactado zipado. Então, se a gente vir aqui, eu sei que dentro de data eu tenho um data.csv. Então, eu vou colocar aqui data barra data.csv, certo? E, por último, aqui eu vou dar um vardump nesse content, certo? E nesse caso aqui, quando eu rodar, nada vai acontecer. Por quê? Então, eu vou rodar aqui, ó. Por que ele não, me deu falso aqui? Porque esse meu arquivo, como a gente viu na aula passada, né, ele é um arquivo que ele é protegido por senha, certo? Isso significa que se eu não disser a senha, o meu zip não vai conseguir ler esse conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, zip set password, e eu vou definir a senha aqui do meu arquivo. Então, o set password, você usa ele tanto na hora de criar, né, de colocar a senha, quanto na hora de ler. Então, agora que eu coloquei aqui que eu quero configurar a senha do zip, aí eu vou poder, de fato, ler o arquivo. Então, ó, rodei, reparem que eu tenho esse conteúdo aqui, ó, certo? Dentro do meu arquivo aqui, ó. Tudo bem? Então, esse é o conteúdo. Então, é assim que você lê aí um arquivo. Você poderia também fazer pelo índice, né, pelo index, mas pelo index você precisaria saber qual é o índice, né, desse arquivo. Então, mais fácil aqui fazer pelo nome, tá? Então, maravilha. Agora que eu tenho aqui, já sei como que eu faço para pegar o conteúdo. Agora, como que eu faço para renomear, né? Então, eu quero renomear esse meu arquivo. Então, eu vou colocar aqui zip, eu vou colocar aqui rename, eu posso renomear pelo índice ou pelo nome. Vou colocar pelo nome. Eu quero renomear o arquivo que está dentro de data, barra data CSV. Eu quero que ele mude para data, barra user, underline data.csv. Certo? Eu quero mudar desse nome para este nome.
Vou rodar aqui, ó. Rodei. Vou vir aqui dentro da pasta data, ó. Repara que ele mudou o nome aqui, ó. User underline data ponto CSV, certo? Então, bem facinho aqui. Além disso, além de renomear, eu poderia deletar. Então, eu posso fazer aqui um zip delete e aí eu posso novamente pelo índice ou pelo nome. Vou colocar aqui pelo nome. O nome do meu arquivo agora é data barra user data CSV. Então, vou tirar esse primeiro pedaço, certo? Então, onde que está o meu arquivo? Está dentro de data com o nome de user underline data.csv. Vou rodar. Vou vir aqui. Atualizei o meu arquivo. Repara que ele já sumiu. Inclusive, ele deletou a pasta data porque ela está vazia, né? Então, não faria sentido ela permanecer ali. Então, bem tranquilinho aí de você poder deletar arquivos aí dentro. Então, você pode tanto renomear arquivos, como você pode deletar aí arquivos dentro do seu PHP, tá? E, por último, aqui, como que eu faço para extrair, né, para alguma pasta? Então, eu vou colocar aqui extract to. Então, eu vou colocar aqui para qual pasta eu quero extrair. Eu quero criar aqui uma pasta data, certo? Ele vai ficar aqui no mesmo local. Então, vou rodar. Ele já extraiu aqui, ó, data e criou aqui para mim, né, os meus arquivos, tá vendo? Então, ele já criou a pasta, inclusive, e a estrutura necessária aqui. Vou deletar aqui novamente. Quando você fala que você quer extrair, você pode extrair arquivos específicos. Então, eu não preciso necessariamente extrair tudo. Eu quero extrair um arquivo só. Então, eu posso passar aqui o nome de um arquivo. Então, eu vou pegar aqui dentro de files, eu quero cachorro.jpg. Files barra cachorro.jpg. Eu quero esse arquivo apenas. Vou rodar. Repara que ele extraiu aqui, ó, certo? Apenas esse meu arquivo. Ah, e se eu quisesse extrair mais de um arquivo? Tudo bem, eu passo aqui um array e eu passo aqui os nomes dos arquivos que eu desejo. Então, eu quero que ele extraia também o files barra, deixa eu ver o que nós temos aqui, o cachorro.txt. .txt. Eu vou rodar aqui e agora eu tenho aqui o meu conteúdo, né? Tanto do cachorro quanto do JPG aqui. Repara que ele extraiu bonitinho, ó. Tudo mais deu certinho porque ele estava compactado, foi descompactado. Então, agora eu tenho aqui novamente os arquivos. Então, basicamente, são essas as operações básicas aí do PHP. Obviamente que se você olhar aqui, existem outras funções que a gente não viu aqui, né? Então, flags de arquivos, para pegar atributos externos, para pegar o status, você pode pegar string, né, de dados ali para poder ler. Tem várias opções, ó, localizar um arquivo aqui, ó, pelo nome, né, para você saber o índice, que você passa o nome dele, ele vai te retornar o índice. Então, existem várias funcionalidades, você pode colocar um callback de cancelamento. Então, assim, o PHP ele tem muitas opções aí relacionadas a zip. Essas daqui de baixo, com exceção da zip close, né? Então, se a gente abrir aqui essa zip entre qualquer coisa aqui, ó, elas já são descontinuadas, então você não deveria mais usar isso daqui, ó, né? Desde o PHP 8 aí, ó, tá vendo? Todas elas estão descontinuadas, então não use, né? Você estaria, se você tivesse hoje usando esse código, você estaria criando um código legado já, então ele ainda funciona, mas a gente não sabe quando que a equipe do PHP vai tirar isso da linguagem. Então, pode ser que agora, no próxima versão do PHP, que seja o PHP 9.6 ou PHP 8.6 ou PHP 9, por exemplo, eles vão lá falar, olha, a gente vai retirar essa funcionalidade daqui. Então, não utilize, mas veja que tem aqui diversas opções, né, para que você possa trabalhar. Inclusive, aqui na de extração, existe aqui uma informação adicional em como que você, né, quando você trabalha aí com sistemas Linux, né, os sistemas Unix, para você poder já configurar aí como que você vai, né, como que serão as permissões desse arquivo que você está extraindo. Então, aqui ele está dizendo assim, ó,
as permissões, quando você extrai, né, os arquivos, ela dá um maior nível de permissão possível, um 777 aí para quem é do mundo Linux, ela joga todo mundo com essa permissão máxima. O problema é que às vezes você não quer que o arquivo tenha essa permissão máxima, então você pode, né, alterar aí usando o mask aqui como que você quer que essas permissões sejam, se ela vai ser 777, 755, 655, 644, enfim, como que você quer trabalhar, né? Então, reparem que ela também tem uma observação aqui, né? Então, esses caracteres aqui, ó, você não pode, né, utilizar aí no Windows, né? Então, eu não posso vir aqui no meu Windows aqui, por exemplo, ó. Então, eu vou voltar aqui. Eu vou tentar criar uma pasta, colocar, por exemplo, um asterisco aqui, ó, colocar o sinal de maior, sinal de menor, o pipe, esses arquivos não são permitidos. Inclusive, se você criar uma pasta .com, então, se você criar aqui, ó, uma pasta com, né, CON também é proibido. O Windows ele tem algumas restrições aqui. Essas restrições têm a ver com o sistema de arquivos NTFS e também tem a ver, por exemplo, esse .com aqui, né, tem a ver com um sistema Windows bem mais antigo, Windows 3.11, que era a porta de comunicação, de conexão e etc. Então, existem alguns caracteres que você não pode colocar aí no nome de pastas no Windows e nem nome de arquivo. Então, aqui ele está dizendo isso daqui, né? Então, eu também não posso criar um arquivo no Windows que termine como um ponto alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu não posso vir aqui e criar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um documento de texto, ele é TXT, mas eu posso colocar assim, ó, por exemplo, text ponto. Eu não posso, né? É que aqui o meu Windows, deixa eu ver, ele converteu aqui. Deixa eu ver só se eu estou. Ó, tá vendo? Ele tirou aqui, ó, o ponto, tá vendo? Então ele deixou aqui, ó, sem a extensão, mas se eu tentar deixar só um ponto no final, ó, ele também não permite, né? Então tem que ser ponto, sei lá, TXT. Aí ele permite criar. Então, reparem que o Windows ele tem algumas limitações. Então, sempre que você for trabalhar com as funcionalidades do PHP, com as funções, a gente sempre recomenda, abra a doc do PHP, lê, porque tem coisas que pode mudar de um sistema para outro, tem coisas que você precisa ler direitinho o que você quer fazer, né? Então, reparem que pode acontecer, né, de você estar querendo utilizar uma função que ou não vai funcionar do jeito que você espera, ou ela não vai funcionar. Então, por isso que a documentação ela é importantíssima. A documentação do PHP ela é bem completinha, né? Ela tem basicamente tudo aqui. É claro, existe dentro da documentação do PHP algumas coisas que tem zero documentação também, né? Então, existem algumas extensões do PHP que você abre lá na documentação, ela simplesmente tem o nome da função e só. Ela não tem descrição, ela não tem exemplo, ela não tem nada. Até, inclusive, a documentação do PHP ela pode ser alterada lá. Então, se você entrar lá no GitHub do PHP, você pode ajudar aqui, né, na documentação do PHP, evoluir a documentação, criar seus próprios exemplos aqui e tudo mais. Tá? Então, assim, reparem que o PHP ele geralmente tem aqui ó, bastante exemplos, né, para você poder. Então, por exemplo, aqui ó, extrair subdiretórios. Então, ele tem alguns exemplos aqui que talvez seja o que você esteja querendo fazer aí dentro do seu sistema, tá legal? Então, por isso que é sempre importante. Então, eu vou deixar aqui para vocês, né, essa documentação raiz aqui, né, da extensão zip, para você poder consultar e você poder procurar, né? Inclusive, ó, o PHP de repente você poderia acrescentar a extensão raro. Então, eu quero dar suporte, por exemplo, né, a extensão do InRAR aqui. Você pode, mesma coisa, a gente viu aqui como você adicionar o zip, mas você pode também aqui, ó, né, ó, querer instalar aí o pacote RAR, né? Então, de repente, você pode querer instalar aí o pacote RAR e dar suporte a arquivos RAR dentro do seu sistema. Mas, em geral, aplicações web costumam não dar suporte a arquivos RAR, tá? Apesar do RAR ser um arquivo, assim, o criador do WinRAR, né? Ele tem ali o projeto do WinRAR,
tem muita gente que usa o código do WinRAR e tudo mais, mas em geral a gente acaba não usando, né? O WinRAR ele tem uma taxa de compressão geralmente maior do que o zip, mas você tem que levar em consideração também que isso requer mais processamento aí no seu servidor, na hora tanto de compactar quanto de descompactar. Então, às vezes, a gente opta pelo zip, que ele é mais simples, mas em compensação ele vai ser mais rápido o processamento. Então, isso aí são coisas para você poder levar em consideração, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Segue a gente nas redes sociais, @classefinal e até o próximo vídeo.